Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos novamente à nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o livro de Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10. Então vamos iniciar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Comida sacrificada a ídolos. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é facto que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão a adorar deuses de verdade e a sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo abre mão dos seus direitos. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que eu sou apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida pelo nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos de trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa de pagar as suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar o seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais.
Deus estava a pensar apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não se estava a referir a nós? Sim, estas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito a uma colheita material. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento. Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos um obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De facto, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa de ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. 1 Coríntios, capítulo 10. Lições da idolatria de Israel. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual,
pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles servem-nos como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. As tentações da sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus irmãos, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou a tentar dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou a dizer que esses sacrifícios são oferecidos a demónios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demónios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demónios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demónios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivos de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser: esta carne foi oferecida a um ídolo, não o comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para a outra pessoa. Afinal, por que é que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que é que eu serei condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a Igreja de Deus. Assim,
como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos.